O Instituto da Justa Causa Trabalhista, uma análise da recusa do empregado à vacinação da Covid-19. Luana da Silva Figueira. Resumo. Nesse estudo pretendia-se analisar a configuração ou não do Instituto da Justa Causa nos casos específicos em que o trabalhador se recusa a ser vacinado pela Covid-19. O objetivo é verificar se o artigo 482 da CLT taxativo nos moldes da aplicabilidade em punir o trabalhador quando o mesmo se recusa a ser vacinado pela Covid-19, a partir da análise do direito à liberdade do trabalhador e o direito diretivo do empregador. Inicialmente serão relatadas as mudanças trazidas pela doença no ambiente laboral e a recente decisão do STF na ARE 12678879. Na seção seguinte será relatado o Instituto da Justa Causa e a taxatividade ou não do artigo 482 da CLT, e por fim, será objeto de discussão o direito individual do empregado à liberdade de escolha e o direito potestativo do empregador. Introdução. Recentemente o Supremo Tribunal Federal, STF, definiu a possibilidade de vacinação obrigatória e sanções contra quem se recusar a se vacinar contra a Covid-19, nos julgamentos das ADs 6.586, 6.587 e do ARE 1.267.897. Rapidamente iniciou-se a discussão acerca da possibilidade de o empregador, através do exercício do poder diretivo, exigir de seus empregados a vacinação e quais seriam as consequências em caso de recusa injustificada do trabalhador. O tema abordado no artigo abrange a aplicabilidade ou não de uma justa causa ao trabalhador que se recusar a se vacinar contra a Covid-19. Cumpre ressaltar que o presente texto não tem o escopo de valorar de forma finalística qualquer cunho político ou ideológico, tendo como base, até por ser um artigo científico, questões voltadas tão somente para a seara acadêmica. Não obstante a controvérsia já instalada a respeito da temática e a falta de uma fixação de jurisprudência e entendimento doutrinário, são necessárias abordar o estudo com base no conceito sob o Instituto da Justa Causa e do artigo 482 da CLT, assim como transcorrer sobre o direito individual de cada trabalhador e o direito diretivo do empregador. A técnica de pesquisa utilizada neste trabalho é de cunho bibliográfico, utilizando-se de livros, artigos, trabalhos acadêmicos e legislações. O assunto trabalhado pretende de forma teórica encontrar e apresentar novas situações, através da metodologia dedutiva. A metodologia deste trabalho incluiu a pesquisa bibliográfica como fonte base de conceitos essenciais para a construção de um conhecimento capaz de promover uma análise crítica acerca do tema proposto. O artigo está dividido em 5 seções. Após essa introdução será demonstrado as mudanças no ambiente do trabalho que a Covid-19 trouxe, relacionando na seguinte seção com a recente decisão do STF. Abordar-se-á em seguida o conceito de justa causa e suas formalidades, abordando na 4ª seção o direito individual de cada trabalhador e o poder diretivo do empregador. As mudanças trazidas pela Covid-19 no ambiente laboral. O meio ambiente do trabalho é considerado diversamente no direito no que tange às divisões didáticas, sendo o local aonde os trabalhadores desempenham suas atividades laborais, cujo equilíbrio está baseado na salubridade do local. A Constituição Federal, em seu artigo 225, contempla uma compreensão holística do meio ambiente do trabalho,
pontuando o direito de todos a um meio ambiente equilibrado e impondo ao poder público e a toda a coletividade o dever de defender e preservar este ambiente. Esse conceito também está previsto no art. 3º, e da Lei N. 6.938/81, que define o meio ambiente como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Percebe-se que as definições de meio ambiente são bastante amplas, visto que não temos um conceito jurídico determinante, permitindo assim, uma abertura jurídica na perspectiva da terceira dimensão. Nesse cenário, visando uma melhor compreensão do conceito, é necessário expor o rendimento sobre o meio ambiente do trabalho descrito por Carlos Henrique Bezerra Leite e Laís Duarte Leite. A concepção moderna de meio ambiente do trabalho, portanto, está relacionada aos direitos humanos e fundamentais, notadamente os direitos à vida, à segurança e à saúde dos trabalhadores. Esses direitos, na verdade, devem ser interpretados e aplicados como arrimo nos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, e da livre iniciativa, e da cidadania. Nesse sentido, o conceito de meio ambiente do trabalho deve ser extraído de uma interpretação sistemática com as normas previstas nos artigos 200, 7º, XX e SVI, da Constituição Federal, que passa a ser, segundo Sidney Machado, o conjunto das condições internas e externas do local de trabalho e sua relação com a saúde dos trabalhadores. Os efeitos gerados pela pandemia se refletem diretamente no mercado de trabalho e, em especial, no próprio ambiente laboral, uma vez que foram necessárias uma série de implementações para se adequar nas normas da saúde e segurança do ambiente. Em um momento de pandemia global, as situações referentes ao meio ambiente do trabalho e as regras de segurança e medicina do trabalho foram moldados para se adequar ao momento de isolamento social. As empresas adotaram medidas para seguir o distanciamento social e não prejudicar a saúde dos trabalhadores. Em observância a essa situação, o Ministério Público do Trabalho editou a Nota Técnica GT Covid-19 N20/2020, com o objetivo de indicar diretrizes para manter o ambiente laboral seguro da Covid-19. Com isso, incumbe afirmar que cabe ao empregador ou empresa responsável observar as regras de segurança e medicina do trabalho e também do meio ambiente do trabalho, sob pena de ser responsabilizado por danos causados a seus empregados. De fato, a pandemia da Covid-19 afetou todo o processo justrabalhista, impactando em medidas de higiene e saúde do local de trabalho, e trazendo imposições como adequar o local para o distanciamento, colocar locais para a lavagem das mãos, distribuir máscaras e álcool em gel por todo o ambiente de trabalho e afastar os funcionários com suspeitas de Covid-19 imediatamente. 2 ADS N 6586/6587 e ARE 12678897, a decisão do STF. O Supremo Tribunal Federal, em 17 de dezembro de 2020, definiu a possibilidade de vacinação obrigatória quando do julgamento das ADs 6586 e 6587 e do ARE 12678897, fixando as seguintes teses. É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, e tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações. 2. Tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei. 3.
seja objeto de determinação da União, Estados e municípios, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar, e a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, porquanto facultada sempre a recusa do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes. Tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes. 2. Venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes. 3. Respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas. 4. Atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente. Segunda, tais medidas, com as limitações acima expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência. Observar-se, contudo, que o STF estabeleceu de forma explícita que a vacinação compulsória não significa vacinação forçada. Portanto, a autonomia do cidadão em decidir se tomará a vacina ou não foi mantido. Essa decisão, ao que se percebe, mesmo trazendo ao ordenamento jurídico mecanismos condicionantes para uma obrigatoriedade em se vacinar e diante de uma questão de interesse coletivo, saúde pública e, consequentemente, de saúde e segurança do trabalho, o qual o empregador é responsável, o que transcende o interesse particular, afinal, está-se lidando com a saúde e a vida das pessoas. Não obstante, o empregador ser responsável pela manutenção de um ambiente de trabalho saudável, conforme previsto inciso XXI do art. 7º da Constituição Federal, não resida uma análise de se atribuir uma aplicação direta de justa causa aos trabalhadores que se recusarem a ser vacinar, na medida em que não há norma específica que estabeleça que o empregado não possa se recusar em tomar a vacina e que, caso o fizer, poderá ser demitido por justa causa. A questão que se coloca, nesse ínterim, é que as recentes decisões do STF com relação à obrigatoriedade da vacinação, para o bem comum da coletividade, não assegura a possibilidade do empregador dispensar o empregado por justa causa quando se recusa em se vacinar. O pronunciamento do STF, como se percebe, amolda-se à realidade econômica e social, alinhando-se ao que se convencionou chamar de jurisprudência de crise. A questão que surge é se, por conta do momento atípico causado pela Covid-19, é possível se flexibilizar direitos já impostos pela própria lei, de forma taxativa. 3. A justa causa e sua finalidade. O Instituto da Justa Causa, no Brasil, é regulado pelos artigos 482 e 483 da CLT, e em termos práticos é conceituada como a razão justificadora da extinção do contrato de trabalho. Nas palavras de Alice Monteiro de Barros, a justa causa é uma circunstância peculiar ao pacto laboral. Consiste na prática de ato doloso ou culposamente grave por uma das partes e pode ser determinante para a resolução do contrato. Desta forma, a justa causa pode ser concedida por qualquer uma das partes que celebram o contrato de trabalho, existindo hipóteses que autorizam sua aplicação se cometidas pelo empregado ou pelos empregadores.
O Instituto da Justa Causa, conforme conceitua Carlos Henrique Bezerra, é altamente prejudicial ao empregado, tanto no aspecto moral quanto no patrimonial. De fato, dentro do ordenamento justrabalhista, a justa causa deve ser a última possibilidade de aplicação de penalidades contra os trabalhadores. Como se pode observar, não existe uma ordem exata, prevista em lei, de aplicação das penalidades, nem correlação imediata entre determinada conduta e uma penalidade específica. O que existe é o bom senso, a razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da mesma. Para Sérgio Pinto Martins, o artigo 482 da CLT é taxativo, sendo que somente as faltas tipificadas no referido comando poderão ser passíveis de aplicação da justa causa. A doutrina é praticamente unânime no sentido de que o artigo 482 da CLT é taxativo e não meramente exemplificativo. Não se trata, portanto, de norma meramente exemplificativa, pois há necessidade de ser descrito o tipo para o enquadramento da falta cometida pelo empregado. A legislação, doutrina e jurisprudência nos mostram que para ser aplicada uma justa causa é preciso que a questão envolvida esteja tipificada no referido artigo específico, não podendo dessa forma, que fatos diferenciados ou novos sejam justificadores da aplicação da justa causa. Em outros pontos, percebe-se a clara preocupação do legislador em proteger o hipossuficiente da relação laboral-social, que é o trabalhador. Ampliando a dimensão social e o cuidado para que o direito diretivo do empregador não ultrapasse os direitos de personalidade do trabalhador. Nota-se que as recentes decisões do STF transcritas na seção 2 deste trabalho em nenhum momento relatou a possibilidade de aplicação imediata e direta da justa causa ao trabalhador que se recusar a se vacinar contra a Covid-19. Pois bem, conforme relatos sobre o conceito de justa causa, é necessário que a situação esteja tipificada no rol do artigo 482 da CLT, que é taxativo, ou seja, é restritivo, não cabendo margens de interpretações alheias em decisões jurisprudenciais de crise. Ademais, a Resolução N. 2361 de 2021, aprovada no dia 27 de janeiro de 2021, definiu que a vacina não pode ser obrigatória, nem haver qualquer forma de discriminação, inclusive não pode existir qualquer sanção trabalhista em relação a quem não queira tomá-la. 4. O poder diretivo do empregador x. O direito de personalidade do empregado. O poder diretivo do empregador consiste sinteticamente no poder de direção sobre os empregados, encontrando fundamento no artigo 2º da CLT, sendo uma consequência de subordinação. Para Maurício Godinho Delgado, esse poder pode ser chamado também de poder empregatício, que ele conceitua como: poder empregatício é o conjunto de prerrogativas asseguradas pela ordem jurídica e tendencialmente concentradas na figura do empregador, para exercício no contexto da relação de emprego. Pode ser conceituado, ainda, como o conjunto de prerrogativas com respeito à direção, regulamentação, fiscalização e disciplinamento da economia interna à empresa e correspondente prestação de serviços. Diante do conceito de direito potestativo como a manifesta vontade e livre arbítrio de somente uma das partes da relação de emprego, no caso o empregador, na prática esse direito possui limitações, posto que a manifesta vontade não pode lesar os direitos da dignidade humana garantidos ao empregado.
A rigor, a personalidade não é apenas um direito, mas um conjunto de atributos e características da pessoa humana. Direito da personalidade, para Francisco Amaral, são direitos subjetivos que têm por objeto os bens e valores essenciais da pessoa, no seu aspecto físico, moral e intelectual. Ao lado do princípio da proteção do trabalhador, os direitos da personalidade do empregado imprimem certas restrições ao exercício do poder diretivo do empregador, para que o serviço seja prestado respeitando-se a dignidade da pessoa humana. Nos ensinamentos de Flávia Moreira Guimarães Pessoa, quanto mais o bem envolvido na relação jurídica em discussão for considerado essencial para a vida humana, maior será a proteção do direito fundamental em jogo e menor a tutela da autonomia privada. Verifica-se que o poder diretivo do empregador não se torna absoluto, devendo respeitar os limites impostos aos direitos de personalidade dos trabalhadores, visto que, conforme Carlos Henrique Bezerra Leite, os direitos de personalidade são espécies de direitos inerentes à dignidade humana que têm por objeto a proteção e incolumidade física, psíquica e moral da própria pessoa. Nota-se, portanto, que o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e o princípio fundamental trabalhista da proteção do empregado são as bases do sistema protetivo do obreiro. Assim, a disparidade de proceder com decisões utilizando-se o poder diretivo atingindo os direitos de personalidade do empregado, e permitir atos de fiscalização sem controle atinge diretamente o direito fundamental da dignidade do trabalhador. Por esses motivos, quando o empregador, por meio do seu poder diretivo, atinge os direitos de personalidade do trabalhador, impondo regras que permeiam o direito íntimo de cada pessoa e de escolha de suas próprias convicções, ocasionam-se formas de discriminações no ambiente de trabalho e extrapola os limites do poder diretivo em detrimento do direito de personalidade do trabalhador. A questão que se coloca, nesse ínterim, é que o poder de direção do empregador possui limites, não abrindo espaço para poder ultrapassar o direito de personalidade do trabalhador, ainda que em momento de excepcionalidade. 5. Conclusão. O tema precisa ser analisado com muita cautela, pois inexiste em nosso ordenamento jurídico fundamento legal que justifique a justa causa nesses casos, visto a taxatividade do artigo 482 da CLT. Assim como, a dispensa sem justa causa por ausência de vacinação poderá ser considerada discriminatória, obrigando o empregador a readmitir o trabalhador. Uma vez que o poder diretivo do empregador possui limites e não pode ultrapassar o direito de personalidade do trabalhador, chegando assim em sua dignidade, a dispensa pode se caracterizar como discriminatória, o que é proibida por violar os princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana, assim como o da legalidade. A jurisprudência de crise refere-se ao conjunto de precedentes em que o Poder Judiciário aprecia a constitucionalidade de medidas austeridade, enquanto em acepção ampla contempla o rearranjo jurídico necessário para responder às demandas que surgem em razão da realidade crítica. Todavia, não se pode confundir a hipótese de utilização da jurisprudência de crise com a possibilidade de interpretar decisões gerais para situações específicas, e tampouco interpretar determinados preceitos legais contrários à própria lei, ferindo diretamente o direito de personalidade do trabalhador. A aplicação de justa causa ante a recusa do trabalhador em se vacinar é muito temerária, uma vez que não existe qualquer fundamento na legislação que ampare exposta decisão,
sendo que restou comprovado a taxatividade do artigo que fundamenta a justa causa, não podendo o poder diretivo do empregador sobrepor a taxatividade da legislação trabalhista e adentrar no direito de personalidade dos trabalhadores. Assim, utilizar-se a decisão do STF para fundamentar uma dispensa por justa causa aos empregados que se recusarem a tomar vacina, incorrerá em flagrante contrariedade à legislação, podendo ser configurado como dispensa discriminatória. Se pensar em desligamento por justa causa, a recusa do empregado em tomar a vacina não se enquadra nas hipóteses do artigo 482 da CLT. Conclui-se que a empresa não pode desligar o empregado por este motivo, ou aplicando uma justa causa.